Mirella concordou. Estevão ligou o carro e logo desapareceram dali. Não perceberam que havia uma testemunha que presenciara a parte do ocorrido, e que conseguira ouvir um trecho da conversa deles. Era alguém que poderia destruir o plano dos dois, se não tivesse em mente um único objetivo: apoderar-se da fazenda e dar um fim em Graciela, do mesmo jeito que fizera com Darcy Afonso. Utilizando a recém-adquirida bengala para cegos, Márcio entrou na cozinha. Carlinhos e Everton não estavam. O primeiro encontrava-se trabalhando no parque de diversões e o outro, na fazenda que supostamente o empregara. Àquela altura do campeonato, Márcio já não acreditava se Everton realmente chegou a trabalhar no local afirmado. Se ele tivesse um telefone da propriedade, telefonaria para lá somente para confirmar. Andou na direção em que ficava a geladeira. Como sua casa não era muito grande, a tarefa de acostumar-se com a disposição dos móveis não era tão complicada quanto ele pensava no início. Nem sempre fazia uso da bengala e mesmo assim já não tropeçava nem batia o pé em algum objeto. Tomava seus banhos sozinho e, pelo tato, sabia reconhecer os frascos de shampoo, condicionador e creme para pentear sem se confundir. Após a esclarecedora conversa que tivera com Silvana, Márcio começou a encarar sua deficiência sob uma nova interpretação. A cegueira não era o fim do mundo, afinal. O término do seu relacionamento com Carlinhos também não o mataria. Obviamente, ambas as coisas lhe faziam muita falta. Deixar de enxergar era uma das piores coisas que poderia acontecer a alguém, e ele não desejava algo semelhante nem mesmo a um grande inimigo, muito menos a Everton, embora o detestasse. E a ausência de Carlinhos, mesmo que o rapaz ainda estivesse morando com ele, era algo doloroso e cruel. Quando o via aproximar-se, desejava ardentemente poder abraçá-lo, beijá-lo e acariciá-lo. Entretanto, sempre muito reservado, Carlinhos o evitava. Ele abriu a porta da geladeira e encontrou sem dificuldade a seringa e as ampolas de insulina. Também aprendera a injetar a medicação em si mesmo. Conseguia dosar a quantidade certa e penetrar a agulha na pele sem se machucar. E isso o deixava extremamente satisfeito. Se a vida lhe tirara a capacidade de enxergar, dera-lhe em troca inúmeras outras habilidades. O desenvolvimento dos outros 4 sentidos, principalmente o tato, a sensação de conquista sempre que conseguia realizar sozinho uma tarefa que antes julgaria impossível, o amor ao próprio corpo, que a cada dia revelava um manancial de potencialidades que o surpreendia sempre, o despertar da autovalorização, pois ele não se considerava mais um deficiente sim um aprendiz de um mundo novo e, acima de tudo, a fé e a coragem para vencer todos os desafios. Desde que conhecera Silvana, nunca mais chorou, nem lamentou sua sina, orgulhando-se de ter dado um belo chute na depressão, que por pouco não o envolveu. Ele percebeu um movimento sutil atrás de si e virou-se devagar. Apurou o olfato e constatou que ali estava Everton, que entrara na casa não tão silenciosamente quanto um gato. Boa noite, Márcio. Eu comprei esta camiseta, mas não sei se combina com o meu tom de pele. Eu gostaria de ouvir a sua opinião, provocou Everton, somente para ser maldoso. De repente, fingiu dar um tapa na testa. Puxa vida, perdoe-me. É que às vezes eu esqueço de que você não enxerga mais. Eu posso dar a minha opinião mesmo assim, Márcio sorriu também. Acho que um traje que ficaria perfeito em você seria uma mortalha. Já experimentou vestir uma... Tentando ser o último a dar a palavra, Everton insistiu. Deve ser terrível perder a visão, não é mesmo? Saber que nunca mais vai se enxergar a luz do sol parece ser um pesadelo. Ter você morando em minha casa é um pesadelo muito maior, Márcio ampliou seu sorriso. Eu posso não enxergar mais, mas pelo menos tenho uma casa própria, que batalhei para conseguir enquanto trabalhava no hospital. Não preciso morar de favor na casa do meu melhor amigo. Também não preciso morar em um galpão, como aquele em que você estará depois de amanhã. Aliás, você havia pedido um prazo de 6 dias para sair daqui. Já se passaram 13 dias desde então. Se você não tomar seu rumo até depois de amanhã,
Serei obrigado a alugar uma caçamba para entulhos e atirá-lo dentro dela. Sua amargura aumentou depois da cegueira. Assim como a sua falta de caráter, que aumenta à medida que você respira. Seu rancor se deve ao fato de você ter perdido Carlinhos, não é? Redarguiu Everton falando bem devagar, porque sabia que aquele era o ponto fraco de Márcio. 3 anos de relacionamento jogados no lixo. Márcio empalideceu. Demorou alguns segundos para responder, enquanto procurava pelas palavras certas. Eu nunca o perdi porque ele não era uma propriedade minha. Não temos ninguém, além de nós mesmos. É verdade que eu lamento muito pelo fim do relacionamento, e admito que estou sofrendo com isso, mas não posso desequilibrar toda a minha vida, como eu vinha fazendo, apenas porque ele não quer mais continuar comigo. Como aquela não era a resposta que Everton esperava ouvir, ele tentou sua última cartada. Eu vi com um moleque da idade dele. Acho que ele está namorando de novo. Carlinhos é muito bonito para continuar sozinho por muito tempo, não é? Pacientemente, Márcio aplicou em si mesmo a dose de insulina. Depois, recolocou a seringa e o restante do medicamento na geladeira. Somente depois de fechar a porta do refrigerador, foi que lhe respondeu. Desejo que Carlinhos seja muito feliz, ao lado de quem for. Não sou egoísta a ponto de querer vê-lo infeliz somente porque ele não ficou comigo. Se ele está namorando, e essa pessoa gosta dele de verdade, só posso agradecer a Deus por isso. Percebendo que não conseguiria atingir Márcio com seu veneno, Everton saiu da cozinha represando o ódio que estava sentindo. Cego maldito. Por incrível que parecesse, o infeliz não se deixara vencer pela deficiência visual, como no início, e mostrava uma invejável confiança na vida e em si mesmo, depois da visita daquela mulher. Era como se, apesar da cegueira, Márcio estivesse moral e espiritualmente melhor do que ele, o que era inadmissível. Everton não estava conseguindo atingir seus objetivos, de acordo com o que idealizara antes. É certo que ele conseguira romper o relacionamento dos dois, e que a doença de Márcio se revelara um dado positivo a seu favor. Contudo, acreditava que Carlinhos fosse se interessar por ele, quando se viesse sozinho e carente. E o imbecil continuava com a mesma rotina de sempre, tratando Márcio com carinho e gentileza, embora não houvesse mais contato físico. E não era nada disso que ele desejava. Era preciso agir. E depressa. De dentro do seu quarto, enviou uma mensagem de texto a um colega de sua cidade natal, com quem conversara 2 dias antes de solicitar apoio. Esse homem era tão vil e hipócrita quanto o próprio Everton. Faria uma dupla perfeita, se Everton gostasse de rapazes mais velhos. Minutos depois de enviar sua mensagem, o telefone da casa não tocou. Encostando o ouvido à porta, ele ouviu o som dos passos pesados de Márcio arrastando-se até o telefone. Abriu uma fresta da porta para espreitar a reação do médico. Alô? Atendeu Márcio. Oi. Desculpe incomodar. A voz masculina parecia hesitante. Carlinhos está? Quem deseja? Imediatamente, Márcio sentiu-se enciumado. É o namorado dele. Carlinhos me disse que eu poderia ligar a qualquer horário. Achei que ele já tivesse voltado do parque. Sentindo um calafrio lhe percorrer o corpo, Márcio murmurou. Ele não está. Deve chegar daqui a pouco. Ah, obrigado. Você deve ser o ex dele, não é? Sim. Ele falou sobre mim? Disse que gostava muito de você, mas que o relacionamento não deu certo por conta de alguns fatores que aconteceram. Ele nunca entrou em detalhes, apesar da minha curiosidade. Carlinhos só me contou que continua morando em sua casa até poder encontrar sua própria residência, mas que vocês não mantêm mais relações íntimas. Abraçado pelo ciúme, nem por um momento Márcio parou para avaliar a veracidade das palavras proferidas pela voz desconhecida. Carlinhos conhecera outra pessoa mais depressa do que ele poderia imaginar. Ou, quem sabe, ele até já tivesse conhecido aquele sujeito, que talvez fosse o verdadeiro pivô do término do relacionamento deles.
Temendo ouvir mais coisas das quais não gostasse, Márcio colocou o fone no gancho e, usando a bengala, andou devagar até a varanda, que dava acesso ao quintal. Ali, sentou-se em um banco de madeira e deixou-se ficar. Foi assim que Carlinhos o encontrou, meia hora depois, ao chegar do trabalho. Everton não estava por perto. Márcio encontrava-se recostado no banco, com os olhos cerrados, como se estivesse dormindo. A bengala retrátil estava sobre o banco, ao lado dele. A cena deixou Carlinhos de olhos marejados. Por que está me olhando, Carlinhos? Márcio indagou de repente, sem se voltar para ele. Como soube que eu estava aqui? Aprendi a distinguir o som provocado pelo seu caminhar. Ademais, seu perfume é inconfundível. Fui eu que o comprei para você. Posso me sentar ao seu lado? Claro, Márcio tirou a bengala do banco. Fique à vontade. Você não prefere deitar-se? Carlinhos sussurrou. Pensei que estivesse dormindo. Prefiro continuar por aqui. E você? Mesmo sabendo que não o veria, Márcio virou o rosto para ele. Decidiu que não seria conveniente comentar sobre o telefonema do atual namorado de Carlinhos. Não queria ouvir nada que pudesse magoá-lo ou entristecê-lo. Vou tomar um banho, comer alguma coisa e me deitar logo depois. Márcio não respondeu. Carlinhos olhou de soslaio para a bengala dobrável que o médico segurava entre as mãos. Está tudo bem com você? Era incrível como, após 3 anos de relacionamento, eles não tivessem mais assuntos para conversar entre si. Ótimo, Márcio apontou para cima. O que você vê? Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Carlinhos ergueu a cabeça para o alto e avistou um céu límpido e escuro. A lua estava cheia e cintilava como se fosse a rainha do firmamento. Ao lado dela, milhares de estrelas prateadas brilhavam intensamente. Vejo um céu sem nuvens, uma lua cheia e muitas estrelas. Foi o que eu imaginei. Mas não queria que você me desse essa resposta. Não? E o que eu deveria ver então? Queria que você percebesse que sempre haverá luz acima de nós. Que diariamente recebemos esse brilho natural que vem da natureza, e que não percebemos isso por estarmos ocupados fazendo outras coisas. As estrelas brilham para nós, brindando-nos com uma amostra gratuita da perfeição de Deus. Carlinhos permaneceu em silêncio. Nos últimos dias Márcio estava bem diferente, mais seguro de si, mais animado e tranquilo, menos triste e sisudo. Uma grande mudança positiva operara-se significativamente na vida dele. E vendo-o ali, sentado num banco de madeira, segurando uma bengala para cego, com os olhos que já não enxergavam voltados para o alto, e um tranquilo sorriso movendo-lhe os lábios, Carlinhos descobriu algo que seu coração sempre soube. Teve vontade de abraçar Márcio, mas não queria ceder à emoção do momento. Por isso, levantou-se do banco rapidamente. Preciso tomar um banho. Estou muito suado. Faça isso. Eu vou continuar por aqui, sendo abençoado pela luz divina que vem do céu. Eu não a enxergo, mas sinto-a em meu coração. Carlinhos voltou para dentro da casa com o coração apertado e uma surpreendente decisão. Tudo o que ele sentia e sabia era que sua vida estava prestes a passar por outra reviravolta, e desta vez muito melhor. Capítulo 38. Para ver todas as partes de um audiolivro, entre no canal e clique em playlist ou vídeos. Ao mesmo tempo em que Carlinhos e Márcio conversavam sob um céu estrelado, Graciela estava na janela de seu quarto, também contemplando o espetáculo divino exibido no firmamento. Fitava as estrelas e a lua cheia com olhar embevecido, ouvindo o piar de uma coruja à distância e os estrilos dos grilos que estavam mais próximos. Baixando o olhar, ela viu o pisca-pisca dourado dos vagalumes, que dançavam no ar alegremente. A cada dia ela se encantava mais pela fazenda. Só não entendia como alguém podia se apaixonar pelo mesmo local que detestara durante 18 anos. De repente, pareceu que o cenário mudou. Os vagalumes desapareceram, os grilos silenciaram e a coruja parou de piar. Intrigada,
Graciela espreitou a campina escura que se descortinava à sua frente, sentindo uma súbita mudança de energia no ar. Contendo um arrepio desagradável, ela apertou os olhos, como se quisesse enxergar além da escuridão. Nada viu que lhe chamasse a atenção. Porém, poderia jurar que havia alguma coisa errada. Teve a nítida sensação de que estava sendo observada. Era inquietante saber que alguém a encarava sem que ela pudesse retribuir o olhar, sem que fizesse a mínima ideia de quem a observava, ou por quê. Robson estava na casa dele. Os funcionários da casa grande, com exceção de Dora, haviam sido dispensados naquela noite. As duas mulheres estavam sozinhas, o que não a encorajava em nada. Fechou o vidro da janela, cerrou as cortinas e ligou o ventilador de teto. Desde que fora atacada dentro da fazenda, ela nunca mais deixara a janela do quarto aberta. Além disso, emitiu uma ordem expressa aos funcionários para que todas as janelas da casa fossem trancadas a partir das 18 horas. Estava ciente de que sua medida preventiva era pouco eficiente para uma pessoa que sabia sabotar os freios de um carro, mas algo precisava ser feito para tentar garantir sua segurança. Robson insistira em passar todas as noites com ela porque não gostava de imaginá-la sozinha na fazenda. Graciela fora contra a ideia porque achava que não se sentiria confortável tendo uma rotina de mulher casada. Dormir e acordar ao lado do namorado diariamente faria com que ela se sentisse a esposa de Robson. E só o que ela desejava por hora era aproveitar os bons momentos ao lado do homem que amava, respeitando a privacidade de cada um. Ainda com a impressão de que estava sendo espreitada por alguém que estava mergulhado na escuridão lá fora, ela abriu a bolsa e apanhou o celular. Discou um número e suspirou aliviada ao ouvir a voz de Alexandre. Boa noite, Graci. Tudo bem? Boa noite. Eu queria saber se você está aí fora. Sim. Sentado no alpendre, em uma velha cadeira de balanço, a voz dele pareceu preocupada. Aconteceu alguma coisa? Não sei. Acho que é coisa da minha cabeça. Eu estava olhando pela janela e tive a impressão de estar sendo observada. Não via ninguém, nem percebi alguma movimentação suspeita. Acho que é apenas um trauma bobo. Vou verificar em volta. Se você autorizar, também quero entrar na casa para fazer uma vistoria. Claro, Alexandre. Fique à vontade. Obrigada. Graciela desligou e retornou à janela, abrindo o vidro novamente. Logo avistou o jovem policial fazendo a ronda, com uma lanterna na mão. Sem a farda, ele parecia um adolescente. Alexandre assoviava tranquilamente e, aos poucos, ele sumiu na penumbra da noite. Quando alguém bateu à porta do seu quarto, Graciela não conteve um gritinho de susto. Aproximou-se devagar, com o coração disparado. Quem é? Eu, Graci. Quem mais seria? Aliviada por reconhecer a voz de Dora, ela destrancou a porta e sorriu para a governanta, que entrou devagar. Dora ergueu as sobrancelhas ao ver que Graciela girou a chave 2 vezes na fechadura. Sei que não é bom me sentir assustada, pois quando alimentamos o medo damos crédito para as coisas ruins, expressou-se Graciela. Silvana já me falou sobre isso. Por outro lado, acho que ainda estou abalada. Vi a morte de perto naquela noite. Dora a abraçou com carinho. Juntas, sentaram-se na cama de Graciela. Depois do exercício que fizera com Silvana, Dora estava mais animada, sempre sorridente, dizendo que acendera a própria luz. Contava que em breve ganharia coragem para andar sozinha nas ruas, pouco se importando se encontraria Antônio em seu percurso. Você tem tempo para conversar? Dora indagou. Hoje voltei mais cedo do parque, porque estava exausta. Roque, o gerente de lá, ficou responsável por desligar e trancar tudo. Portanto, estou à sua disposição. Dora ajeitou-se melhor na cama, fitou o piso por alguns instantes e finalmente ergueu o rosto para sua patroa. Você já me ouviu dizer que cometi alguns erros no passado. Sim. E por causa desses erros você acreditava ser merecedora das surras que recebia de seu marido. Exatamente.
Também sei que está curiosa para saber do que se trata, e que só não me pressionou a contar porque respeitou o meu pedido de que você aguardasse o momento em que eu estivesse em condições de desabafar. Não vou negar a minha curiosidade, sorriu Graciela. Até porque não consigo imaginar que a doce e cálida Dora tenha errado tanto assim. Antes de começar meu relato, gostaria de lhe fazer um pedido. Pode falar. Não quero que você me julgue pelas minhas atitudes e, principalmente, que não me odeie. Independentemente do que você ouvir, rogo seu perdão desde já. Não pode ser nada tão grave. Quando eu terminar a minha narrativa, você poderá tirar as suas próprias conclusões. Eu não sei o que seria de mim se angariasse o seu ódio. Não me canso de repetir que você é como uma filha para mim. A filha que você nunca teve. Dora ficou pensativa antes de responder. Realmente nunca tive uma filha. Quando eu dei à luz, nasceu um menino. Você é mãe. Graciela regalou os olhos. Nunca poderia imaginar que você e Antônio tiveram um filho. Onde ele está agora? Não me diga que faleceu. Jamais engravidei de Antônio. Então quem é o pai? Eu o conheci. Dora respirou fundo, sentindo que as primeiras lágrimas estavam prestes a cair. Foi num tom quase sussurrado que ela respondeu. Afonso é o verdadeiro pai do meu filho, Graci. Você tem um meio-irmão. Estevão escutou o barulho do chuveiro ligado, enquanto Robson se banhava, e disse a si mesmo que chegara o momento de colocar em prática a parte final de seu plano com Mirella. Revelaria na manhã seguinte as fotografias do beijo que ela dera em Robson. Como estava ciente de que qualquer pessoa poderia duvidar da veracidade dos retratos, principalmente em uma época em que fazer montagem de fotos não era uma tarefa difícil, era preciso que a mesma cena fosse vista com os próprios olhos. As fotografias seriam apenas um complemento. Usou o próprio celular para entrar em contato com Mirella. Venha para cá agora mesmo, ele murmurou quando ela atendeu. Robson está no banho. Normalmente, quando ele sai do banheiro, segue direto para o quarto. Caso haja algum imprevisto, eu mando uma mensagem para que você espere. Mas nada disso foi necessário. Robson terminou o banho e, como Estevão dissera, o rapaz foi para o próprio dormitório e fechou a porta. Estevão tornou a telefonar para Mirella, avisando que ela poderia entrar. A filha da delegada estava deslumbrante. Usava um vestido justo, que se colava ao seu corpo como uma segunda pele. Se Estevão não tivesse seus próprios ideais, todos de cunho financeiro, daria um jeito de levar aquela garota para a cama. Sabe o que deve fazer, não é? Estevão quis confirmar, falando baixinho. Claro. A porta do quarto dele está destrancada. Balbuciou Mirella no mesmo tom. Creio que sim. Mas ainda que ele a tenha trancado, eu tenho uma cópia da chave comigo. Ótimo. Quando você vai telefonar para a Graciela? Daqui a pouco. Enquanto isso, acho importante repassarmos o plano mais uma vez. Não poderemos falhar, Mirella, ou tudo estará perdido. Graciela continuou mirando o rosto de Dora, como se esperasse que ela fosse sorrir e admitir que estava lhe pregando uma peça. Você está dizendo que engravidou do meu pai? Você já havia nascido quando isso aconteceu. Tinha cerca de 2 anos de idade. Sua mãe continuava viva e a amava muito? Lágrimas grossas desceram pelo rosto de Dora. Entretanto, o casamento dela com seu pai não ia muito bem. Os dois discutiam muito, porque Madalena reclamava que Afonso dedicava mais atenção à fazenda do que ela. Os dois brigavam bastante e creio que nessa época eles deixaram de manter relações íntimas. Como posso acreditar que tudo isso é verdade? Estarrecida, Graciela também começou a chorar. Até onde eu sei, meus pais se amavam. É verdade. Eles realmente se amavam muito. Mesmo assim, todo casamento tem sua fase de crise e a deles foi nesse período. Discutiam sempre que você estava dormindo, pois não queriam deixá-la emocionalmente abalada. Graciela não respondeu. Chorava silenciosamente, ouvindo o relato da governanta. Houve uma noite em que Afonso foi ao meu quartinho.
Madalena fora visitar uma amiga dela em Campinas, levando você como companhia. Seu pai contou-me que se sentia incompreendidas pela esposa, pois ele não podia dedicar todo o seu tempo a ela, já que a fazenda estava prosperando e era preciso manter o foco no trabalho. Afonso sempre foi um excelente homem de negócios. E o que você fez? Foi a partir daí que os meus erros começaram. Sempre havia respeitado seu pai como meu patrão e nunca cogitei a possibilidade de me envolver afetivamente com ele. Eu sabia qual era o meu lugar enquanto funcionária. Ademais, eu já estava casada com Antônio. Nesse tempo ele não me agredia e era um bom marido. Mas nessa noite você não resistiu, deduziu Graciela. Dora fez que sim com a cabeça. Vendo seu pai ali, confessando sua vida particular para mim, eu não me contive e o abracei. Ele retribuiu o abraço e logo estávamos nos acariciando. Ele ficou comigo, naquela estreita cama de solteiro. Mal conseguimos dormir devido ao aperto, mas eu estava feliz. Admito que me senti valorizada como mulher. Quando amanheceu, ele falou que cometera uma tolice, que jamais deveria ter traído Madalena, e que ela ainda era a mulher de sua vida. Pediu-me que eu me esquecesse da nossa noite de paixão, como se essa fosse uma tarefa fácil. O assunto deveria morrer ali, e ambos nos comprometemos a agir como se nada tivesse acontecido. Foi quando você descobriu que estava grávida, adiantou-se Graciela, tentando imaginar o final daquela história. Sim. Quando revelei a minha gravidez a ele, Afonso foi categórico, exigindo que eu tirasse a criança. Eu me neguei, não por ser contra o aborto, mas por não achar justo eliminar uma vida por causa de um deslize nosso. E depois, eu queria ser mãe. Nem eu nem Antônio somos estéreis, porém jamais consegui engravidar dele. Não me pergunte o motivo. E como Antônio reagiu quando descobriu que você estava grávida? Obviamente, eu me vi obrigada a mentir. Fiz com que ele acreditasse que estava esperando um filho dele, o que o deixou muito feliz. Por outro lado, seu pai continuava insistindo para que eu tirasse o feto, talvez por temer que, no futuro, eu fizesse ameaças ou exigisse algo dele. As duas mulheres continuavam soluçando, cada uma por suas razões. Graciela reuniu forças para indagar. Você levou a gravidez até o fim? Levei, sempre iludindo Antônio, enganando com uma falsa paternidade. O pior, contudo, estava para acontecer. Faltavam cerca de 2 semanas para o meu parto quando, após uma violenta discussão entre os seus pais, Afonso revelou à esposa que o filho que eu esperava era dele. Foi um escândalo abafado, pois eles não queriam que ninguém soubesse disso. Madalena foi categórica. Ou eu deveria sumir da vida deles com o bastardo, como ela chamava a criança, ou ela desaparecia para sempre levando você a tiracolo. Eu era pequena quando a minha mãe faleceu, mas não me lembro desse lado maldoso dela. Ela sempre me tratou com amor. Volto a repetir que ela a amava. E hoje eu compreendo. Qual mulher aceita uma traição sem pestanejar? Ela confiava em mim e, após descobrir o que houvera, odiou-me até o dia de sua morte, no Rio de Janeiro. Ela viajara para visitar a irmã dela na capital carioca, onde fora baleada durante um assalto. Eu sei disso. Eu tinha apenas 10 anos quando ela se foi. Afonso voltou a me procurar, apresentando-me a ameaça feita por Madalena. Ou eu, ou ela. Eu me recusei a desaparecer da cidade, uma vez que já havia jurado que nunca o cobraria por nada. Começamos a discutir quando meu marido entrou na biblioteca. Antônio viera me buscar e escutou toda a conversa. Ficou furioso, quis agredir seu pai e terminamos expulsos da fazenda. Eu achei que seria demitida. Mas não foi. Eu precisava de emprego. Quando voltei a trabalhar no dia seguinte, Afonso me fez uma proposta. Eu manteria o meu cargo de governanta desde que aquela história de gravidez fosse abafada. Ele sugeriu que eu entregasse o meu filho aos cuidados do orfanato da cidade. Antônio concordou com a proposta e eu não vi outra opção, a não ser enviar o bebê para adoção.
Pedi que a direção do orfanato jamais entrasse em contato comigo. Desde então, nunca mais o vi. Não sei dizer se ele foi adotado, se ainda mora na cidade, o nome que possui ou sua aparência. E confesso que nem tenho essa curiosidade. Um irmão, exclamou Graciela, sentindo-se perdida diante daquela chocante revelação. Eu tenho um irmão mais novo perdido por aí. Sim, tem. Reconheço que o que fiz foi imperdoável. Ainda assim, estou aqui sentidamente para implorar pelo seu perdão, se preciso for, choramingou Dora, emocionada. Você compreende por que Antônio vinha me agredindo ao longo de todos esses anos? E percebe por que eu fui conivente com essa violência? Consegue notar por que eu me julgava merecedora de todos os castigos que recebesse? Só preciso de um tempo para pensar, Dora. Nesse exato momento eu não saberia o que dizer a você. Foram muitas informações de uma só vez. Se esse irmão ainda estiver vivo, por direito, ele também é herdeiro de metade dos bens deixados pelo meu pai. Preciso descobrir quem ele é, onde vive agora. E se for alguém que necessita de ajuda financeira? Vou contratar um detetive o quanto antes para investigar tudo. Eu ficarei feliz se puder ajudar. Seu pai levou esse segredo para o túmulo, mas eu estou aqui e também peço perdão em nome dele, de sua mãe e de todos os envolvidos. E pelo que for mais sagrado, Gracie, não me odeie como fez sua mãe. Vendo Dora ali, perto de si, encolhida, trêmula e chorosa, algo acalmou o coração de Graciela. De acordo com o que aprendera com Silvana em suas aulas, o passado não tinha forças e não deveria influenciar no presente. Deixando-se levar pela emoção, ela abraçou Dora com força. Eu a amo muito, minha amiga. Nada do que você tenha feito vai mudar o que sinto por você. Eu nunca poderia odiá-la. É muito especial para mim. Dora tentou responder, porém foi interrompida por novos soluços, chorando muito. Graciela ia abraçá-la de novo quando seu telefone celular tocou. Quem é? Ela atendeu, quando não reconheceu o número que apareceu no visor do celular. Aqui é Estevão. Sei que não temos muito o que conversar, mas creio que a saúde de Robson vem em primeiro lugar. Ele está trancado dentro do quarto e acredito que esteja passando mal, pois o ouvi gemer. Jurei tê-lo ouvido chamar seu nome. Venha até aqui com urgência. Enquanto isso, vou ver se consigo arrombar a porta. Estevão desligou. Pálida, Graciela apanhou um par de botas e pôs-se a calçá-las. O que está acontecendo? Inquiriu Dora. Acho que Robson não está bem. O nojento do padrasto dele pediu que eu fosse lá agora mesmo. Quer que eu acompanhe? Não. Caso fique com medo por estar sozinha, peça que Alexandre entre e lhe faça companhia até a minha volta. Instantes depois Graciela ligou o carro e saiu em alta velocidade. Capítulo 39. Graciela chegou, anunciou Estevão para Mirella, quando avistou o carro da fazendeira parar diante de seu portão. Seja rápida. Para a surpresa de Estevão, ela despiu o vestido, revelando que estava inteiramente nua por baixo dele. Descalçou os sapatos e levou-os na mão até a porta do quarto de Robson. Testou a maçaneta e ficou satisfeita por notar que a fechadura não estava trancada. Ela ouviu o barulho do portão sendo destrancado por Estevão para que Graciela pudesse entrar. Nesse instante, ela avançou silenciosamente para dentro dos aposentos escuros de Robson, fechando a porta ao passar. Conseguiu ver os contornos de um corpo musculoso e despidos sobre a cama, ressonando baixinho. Esperou até ouvir a voz nervosa de Graciela, que se aproximava rapidamente. Mirella jogou o vestido e os sapatos de qualquer jeito no chão, e atirou-se na cama de Robson, que despertou assustado. Antes que ele conseguisse reagir, a porta foi aberta violentamente graças ao pontapé dado por Estevão. Graciela acendeu a luz. Meu amor, o que você... Ela estacou no chão, interrompendo-se diante da cena à sua frente. Só o que viu foi Robson sentando-se na cama e enrolando-se no lençol, atordoado, e Mirella ao lado dele, revelando toda a beleza de seu corpo nu.
A loira mostrou um sorriso de vitória diante da expressão de horror de Graciela. Atrás dela, Estevão mal continha um ar de satisfação. Alguém pode me explicar o que está acontecendo aqui? Exigiu Graciela, sufocando um grito de raiva. Eu não sei, justificou Robson, tentando espantar o sono. Mirella acabou de entrar e deitou-se aqui. Não sei de onde ela veio. Como não sabe, querido, se você mesmo me pediu que eu viesse, Mirella. Lançou um olhar entristecido para Graciela. Ele tem memória fraca, não? Desgraçada. Infeliz. Vagabunda, berrou Graciela. Descontrolada, ela avançou contra a filha da delegada, agarrando a moça pelos longos cabelos e sacudindo-a para todos os lados. Estevão adiantou-se para intervir, mas Robson vestiu a cueca com rapidez incrível e postou-se diante do padrasto, agarrando-o pela camisa. Foi você quem autorizou que ela entrasse? Por que fez isso? Largue-me, Robson, eu nem sabia que ela estava aqui. Na cama, Graciela montara sobre sua adversária e desferia tapas e socos contra o rosto de Mirella. Empurrando Estevão para trás, Robson foi até as duas mulheres e separou-as bruscamente. Arrancou Graciela de cima da outra, recolheu o vestido e os sapatos de Mirella e lançou-se sobre ela. Vista isso e suma daqui, vadia, ordenou. Acha que realmente poderia me separar de Graciela com esse truque sujo? Mirella, toda arranhada, com os cabelos desgrenhados e os lábios feridos, abraçou o próprio corpo, chorando baixinho. Graciela fitou Robson com o rosto afogueado. Não esperava por essa palhaçada. É assim que você estava passando mal? Ah, qual é? Eu estava dormindo. Vai mesmo acreditar em todo esse teatro? Não percebeu que isso foi arranjado? Você é muito inteligente para cair nesse truque. Ela não deu resposta. Virou as costas e saiu correndo. Robson tentou seguir em seu encalço, quando lembrou-se que estava em trajes menores. No minuto seguinte ouviu o ronco do motor do carro de Graciela, que dera partida. Sentindo gana de estrangular Estevão e Mirella, Robson voltou ao quarto, vendo que ela já estava se vestindo. Ele apontou o dedo para Estevão. Isso é coisa sua. Vocês combinaram esse golpe juntos. Não sei do que está falando, contrapôs Estevão, agoniado. Quero olhar o seu celular. Para quê? Não me faça repetir a ordem. Dê-me o seu celular. A contragosto, Estevão tirou o aparelho do bolso e o entregou ao enteado. Robson passou o dedo pela tela sensível ao toque algumas vezes e viu que o último número chamado fora o celular de Graciela. Antes desse telefonema, havia duas ligações efetuadas para Mirella. Você atraiu Graciela para cá porque queria que ela me visse junto com essa meretriz. Não se envergonha do que fez. Indignou-se Robson encarando Estevão. Não sou meretriz, berrou Mirella, revoltada. Saiba que vou denunciá-lo por agressão à minha mãe. Vai passar um bom tempo atrás das grades. Isso mesmo. Vá fofocar para sua mamãezinha e mande-a vir me procurar. Veremos quem vence a batalha. Robson agarrou Mirella pelo braço conduzindo-a à força para a porta de saída. Levou-a assim até a calçada, onde a empurrou para frente sem dor nem piedade. Agora, acrescente que foi jogada na rua, como se fosse um saco de lixo que, aliás, tem mais valor do que você. Fora daqui. Ele ignorou os palavrões com que Mirella respondeu à humilhação e voltou para dentro de casa. Estevão estava encostado em uma parede, lívido como cera. Você tem uma hora para reunir seus pertences e sair da casa, explicou Robson, falando devagar para manter a calma. Recolha suas tranqueiras e procure outro lugar para se enfiar. A casa está em meu nome e não sou obrigado a tolerá-lo aqui por nem mais um dia. Já é bem tarde, revidou Estevão. Para onde vou com as minhas coisas em horário tão avançado? Isso é problema seu. Peça abrigo na casa de Mirella, sua mais nova amiga. Robson sacudiu o celular do padrasto. Seu telefone ficará comigo, porque quero mostrá-lo a Graciela.
Você foi tão burro que não pensou em apagar os registros de suas últimas ligações. Não sei o que pretendeu com tudo isso, nem sei se estou interessado em saber. Como se não bastasse, ainda terei de provar a minha inocência a Graciela. Dando a discussão por encerrada, Robson voltou ao quarto para trocar de roupa. Precisaria conversar com Graciela o quanto antes e colocar aquela história em pratos limpos. Com os olhos embaçados por lágrimas de decepção, mágoa e dor, Graciela estacionou diante da entrada principal da fazenda. Desceu do veículo com agilidade e tentou encobrir o rosto quando Alexandre postou-se em seu caminho. Percorri toda a extensão principal das terras e não encontrei nada que me parecesse suspeito, ele foi logo dizendo, parando de falar ao notar os olhos vermelhos de Graciela. O que aconteceu? Descobri que não devemos confiar em ninguém, ela respondeu, passando por ele rapidamente e adentrando a casa. Subiu as escadas correndo e rezou para não cruzar com Dora, pois não queria dar satisfações a ninguém sobre o que pretendia fazer. Para sua tranquilidade, a governanta fora dormir, exausta pelas atividades que uma casa imensa como aquela exigia. Ao entrar em seu quarto, Graciela apanhou uma grande mala de couro que retirou de cima do guarda-roupa e colocou-a aberta na cama. Jogou peças de roupas abruptamente dentro dela, secando as lágrimas que insistiam em pingar de seus olhos. A todo instante vinha à sua mente a cena de Robson e Mirella na mesma cama, ambos nus, trazendo no rosto expressões de surpresa e espanto, como se jamais esperassem serem flagrados em pleno ato íntimo. Agora ela conseguia imaginar o que Estevão quisera dizer quando afirmara ter ouvido Robson gemer. E ele ainda tivera a ousadia de chamar por ela, na certa porque os nomes Mirella e Graciela tinham pronúncias semelhantes, e ele deveria ter se confundido durante o ato. Quando achou que a mala estava abastecida com os itens mais básicos de que precisaria usar nos próximos dias, ela fechou o zíper com força, quase arrancando do lugar. Em seguida, arrancou a folha de um caderno que retirou de uma gaveta, pegou uma caneta e escreveu algumas palavras nela. Dobrou-a em 4 partes ao terminar. Na sequência, ela apanhou o celular, a bolsa e as chaves do carro. Trancou a porta do quarto, passou pelos aposentos de Dora e empurrou o bilhete dobrado por debaixo da porta. Desceu as escadas tão depressa quanto havia subido. Esperava ter tempo de ir embora antes que Robson viesse procurá-la, pois sabia que ele faria isso. Para Graciela, era comum os homens buscarem justificativas para suas infrações, sempre na tentativa de convencer as mulheres de que eles eram dignos de serem perdoados. Apesar de gostar bastante de Alexandre, torceu para que ele não lhe enchesse a paciência, fazendo perguntas que ela não gostaria de responder. Ao vê-la sair da casa arrastando a imensa mala, o jovem policial levantou-se da cadeira onde estava confortavelmente sentado e aproximou-se dela. Você vai viajar? Os questionamentos haviam começado. Sem deter sua caminhada, ela replicou. Preciso arejar meus pensamentos em outro lugar. Que outro lugar pode ser melhor do que aqui para se refletir? É tão bom estar cercado pela natureza. É o que eu também pensava, pelo menos até hoje. Ela apontou para o carro. Você pode me ajudar a colocar a bagagem no porta-malas? Claro que sim, solícito. Ele obedeceu à ordem, sentindo que algo muito importante havia acontecido. Os olhos avermelhados de sua patroa indicavam que ela havia chorado, ou que estava muito perto de fazê-lo. Obrigada, ela agradeceu quando o Alexandre fechou o porta-malas. Caso Dora ou qualquer outra pessoa pergunte por mim, diga que eu precisava de uns momentos comigo mesma, isolada de qualquer contato humano. Caramba! E isso é possível? Ele sorriu. Não me diga que você vai se juntar aos monges tibetanos. Ficaria feliz se pudesse fazer isso. Graciela entrou no carro e ligou o motor. Tinha pressa em desaparecer dali o quanto antes. A dor da traição assemelhava-se a facadas profundas em seu coração. Durante quantos dias você pretende ficar fora? Quis saber Alexandre, aparecendo na janela do carro, cujo vidro estava abaixado. O tempo que for necessário, ela prendeu o cinto de segurança e mostrou um sorriso forçado para ele.
Desculpe a intromissão, mas eu tenho a impressão de que você está fugindo de alguma coisa. Espero que não esteja sendo ameaçada outra vez. Está tudo bem, não se preocupe. Se perguntarem por mim, diga apenas que eu saí com o carro. Não precisa mencionar a mala. E obrigada mais uma vez. Alexandre recuou alguns passos e acompanhou o carro da moça com os olhos até vê-lo sumir de vista. Robson chegou à fazenda 15 minutos depois de Graciela ter partido, montado no cavalo que era seu meio de transporte. Saltou do animal e foi até Alexandre, que o fitava com expressão de espanto. Se ela o proibiu de me deixar entrar, saiba que serei obrigado a esquecer-me da nossa amizade e partir a sua cara em duas. Não precisa ser tão violento, amigão. Alexandre fez um gesto com as mãos em sinal de paz. Ela não está. Como assim, não está? Ainda não chegou? Chegou e saiu. Não me deu a mínima satisfação. Se você tivesse chegado alguns minutos antes, conseguiria interceptá-la. Nem mesmo mencionou o local para onde iria. Afligiu-se Robson. Nada. Ela passou por mim tão silenciosa quanto um ratinho. E sei que não é da minha conta, mas acho que ela estava chorando. Os olhos dela estavam vermelhos como duas cerejas. Droga! Furioso, Robson deu um murro contra a porta de entrada. Não imaginava que ela seria tão infantil. Custava pelo menos me deixar explicar. Eu não sei o que aconteceu entre vocês. Se ajudar, você pode conversar com Dora. Tenho certeza que ela sabe para onde Graciela foi. Você vai abrir a porta para mim? Está aberta. Ela não a trancou nem deixou as chaves comigo. Acho que Dora ficou com as cópias. Muito obrigado. Disposto a não perder tempo, Robson entrou na casa às escuras e não se deu ao trabalho de acender as luzes. Conhecia o caminho muito bem. Quando se viu no piso de cima, procurou pelo quarto de Dora e bateu vigorosamente na porta. Dora, sou eu, Robson. Abra a porta, por favor. Depressa. Em menos de um minuto uma Dora toda descabelada surgiu diante dele. Os olhos miúdos revelavam que ela ainda não conseguira afugentar o sono, interrompido tão bruscamente. O que você está fazendo aqui? Não estava passando mal? Isso é parte de uma confusão que não dá tempo de explicar agora. Para onde ela foi? Ela quem? Graciela. Saiu daqui dizendo que ia à sua casa. Ela realmente foi, porém surgiu um mal-entendido e ela se viu obrigada a voltar. Alexandre me disse que ela saiu com o carro sem dar explicações. Você está nervoso. Não me diga que discutiram. Ela compreendeu mal uma situação que... De repente, ele baixou os olhos e reparou que Dora estava pisando em um papel. O que é isso? Apontou. Ela baixou-se, desdobrou a folha de caderno e leu rapidamente a mensagem. Ao erguer os olhos para ele, estava pálida e aturdida. Ela voltou para São Paulo. Não disse o motivo. Só acrescentou que eu estou proibida de dar-lhe essa informação. Robson arrebatou o bilhete das mãos dela, sentindo uma raiva assassina tomar conta dele. A raiva não era contra Graciela, e sim contra seu padrasto e Mirella. Ao sair de casa, ele fizera questão de relembrar Estevão que, ao retornar, não queria encontrá-lo lá. Dê-me o endereço do apartamento em que ela morava na capital. Não sei se estou autorizada, Dora estremeceu. Ela não. Eu dou toda a autorização de que você precisa. Confie em mim, Dora. Graciela pode cometer uma loucura se eu não chegar até ela com urgência. Não sei que rolo vocês arrumaram, mas eu acredito em suas palavras. Pegue uma caneta e um papel. Vou lhe dar o endereço. Capítulo 40. Por ter certeza de que o primeiro lugar em que procurariam, por quem quer que fosse, seria o seu apartamento, Graciela decidiu hospedar-se em um hotel, em Moema. Durante os anos em que reinara nas altas rodas sociais, conhecera e fizera amizade com pessoas importantes. Uma de suas amigas era filha do proprietário daquele hotel, um dos melhores da região, famoso por oferecer conforto, lazer e alimentação de primeira qualidade. Uma vez instalada no quarto,
Ela entregou suas lágrimas. Nunca fora uma mulher fraca e sensível, que se rendia facilmente ao pranto. Havia momentos em que nem estava se reconhecendo. Contudo, bastava lembrar-se de Robson e Mirella na mesma cama, despidos, que ela voltava a chorar. Como pudera apaixonar-se por um homem vil e traidor? Entregara seu coração a uma pessoa que não soubera valorizá-lo. E talvez a dor não tivesse sido tão profunda se ele escolhesse outra pessoa que não fosse Mirella, sua arqui-inimiga desde a infância. Não julgue sem saber o que ouve. Ela teve a impressão de ouvir uma voz sussurrar dentro de sua cabeça. Dê uma chance a Robson. Não percebia, mas o espírito de Cida estava presente, enviando energias tranquilizadoras à moça para que ela pudesse refletir de cabeça fria, deixando de lado os sentimentos de amargura, revolta e rancor. Talvez eu devesse atender a uma ligação dele, Graciela considerou mentalmente. Durante sua viagem do interior para São Paulo, seu celular tocara exatamente 30 vezes. E de todas essas ligações, 28 eram de Robson. As outras 2 foram feitas por Dora. Imaginava que ele estava desesperado à sua procura. Ele era capaz de vir a São Paulo atrás dela, tentando explicar sua versão sobre o que ela presenciara. Apesar da curiosidade em ouvi-lo, estava convicta de que ele lhe apresentaria um punhado de mentiras bem articuladas. Não se deixaria ser persuadida por ele. Envolvida por energias negativas que ela mesma criava com seus pensamentos nebulosos, rompeu a conexão espiritual com Cida, que desapareceu pouco depois. E foi exatamente o que Robson fez assim que o dia clareou. Comprou uma passagem de ônibus para São Paulo e, uma vez na capital, pegou um táxi e foi até o endereço fornecido por Dora. Todavia, qual não foi sua surpresa ao chegar lá e ser informado pelo porteiro de que Graciela não vinha ao apartamento há meses. Você está mentindo para mim, Robson tentou argumentar. Ela passou ordens expressas para que você me enganasse. Juro pelo meu emprego, senhor. Ela não veio pra cá. Já tentou conversar com alguma das amigas dela? Robson me não conhecia nenhuma e nem pretendia conhecer. Se elas fossem como Graciela era ao chegar à cidade após o acidente do pai, deveriam ser snobs, arrogantes, orgulhosas e metidas. E ele queria distância de pessoas assim. Retornou ao edifício à noite e desta vez havia uma mulher na portaria. Ela estava há pouco tempo no cargo, aparentemente não sabia quem era Graciela, e interfonou ao apartamento diversas vezes, concluindo: não há ninguém lá em cima. Talvez ela tenha saído. Ele também decidiu hospedar-se em um hotel, muito mais simples e barato do que aquele em que Graciela estava. Não voltaria para casa enquanto não a localizasse. Telefonou para Dora comentando que suas buscas não estavam sendo bem-sucedidas e a governanta garantiu que não fazia ideia de onde mais ela poderia estar. Robson também contatou Silvana e resumiu a ela o motivo do seu desentendimento com Graciela. Silvana mostrou-se surpresa com o comportamento precipitado da amiga e prometeu ajudar como pudesse. Na mesma manhã em que Robson viajou para São Paulo, Dora recebeu um grosso envelope pardo, endereçado a Graciela. Como não havia remetente, ela ficou intrigada. Recebendo o auxílio espiritual de Cida, que sugeria que ela abrisse o envelope, Dora rasgou o lacre sem hesitar. Meu bom Jesus, murmurou Dora. Sei que abrir correspondências alheias é crime, mas se Antônio nunca foi punido por tantos anos de maldade e violência comigo, acho que vou escapar impune também, não é? Ela despejou o conteúdo do envelope sobre a mesa da cozinha e levou a mão à boca a observar as imagens nas quais Mirella e Robson estavam no estábulo, beijando-se. Sem hesitação, telefonou para Robson e informou sobre o que havia recebido. Prova de que alguém planejou tudo isso e sei muito bem quem foi, rosnou Robson. Enquanto Mirella entrava na estrebaria, o imbecil do meu padrasto certamente estava espionando da porta, atento aos ângulos para captar boas imagens. A ideia dele de enviar as fotografias a Graciela um dia depois era a seguinte: provar que Mirella e eu já havíamos nos encontrado outras vezes, antes de ela nos flagrar juntos. Ele queria que Graciela acreditasse que estava sendo traída há um bom tempo.
Quero que rasgue todas essas fotos, Dora. Farei isso agora mesmo. Só não entendi uma coisa. Por que eles tramaram essa maldade? Mirella participou do plano para tentar ficar comigo. Quanto ao meu padrasto, ainda não descobri sua real intenção. Ele não queria nossa separação à toa. A resposta àquela indagação chegou no mesmo dia, horas depois. O próprio Estevão fez questão de telefonar-lhe. Um amigo meu que trabalha na rodoviária me contou que o viu embarcando em um ônibus com destino a São Paulo. Riu prazerosamente. Foi tentar convencer a namoradinha de que não é um traidor. Você é tão covarde que só está dizendo tudo isso por estarmos separados por dezenas de quilômetros. Aguarde até a minha volta e repita essas palavras na minha cara. Você deve estar contente, pois já saí da sua casa, como me pediu. Aliás, aquela casa está velha, caindo aos pedaços. Exatamente como você, rebateu Robson. Amo seu carinho por mim, querido enteado. Pode ficar com essa residência apodrecida, pois eu já pretendia me mudar de lá. Não sou um homem para viver num chiqueiro daqueles. Você moraria lá até sua morte, se eu não o colocasse para fora. Espero que não tenha roubado nada de valor, ou vou acionar a polícia. Acha que tenho medo daquela delegada, que tem mais banha do que inteligência? É uma pena que Graciela não tenha recebido as fotos que enviei. Aposto que ela daria um chilique, bem típico dela. É uma pena que eu não esteja aí para arrancar seu bigode sujo com os meus dedos. Não entendo qual foi o seu lucro em toda essa armação. Na realidade, o plano inicial era composto por mim, Mirella e Darcy. O pobre advogado acreditava piamente que Graciela se apaixonaria por ele, abastecendo-o de grana como se ele fosse um cofre. O idiota não tinha noção da aparência, outra risadinha maliciosa e provocadora. Já Mirella, linda, loura e nem um pouco esperta, queria faturar você. Acho que ela nunca se apaixonou de verdade, mas gostaria de ter o prazer de tirá-la de Graciela. Vingança boba de mulher, pois elas nunca se deram bem. E você? Quais foram os seus motivos? Dinheiro. A minha ideia era que, após a brusca separação, Graciela se visse carente e precisasse de um ombro amigo. Eu entraria em cena, dizendo que não guardava mágoa por ter sido demitido e constrangido perante todos, que me colocaria do lado dela e que permaneceria contra o meu enteado infiel. Seu grande filho da... Poupe o palavrão, Robson. Seja um menino educado. Desta vez a gargalhada de Estevão explodiu ao telefone. Eu faria com que ela me visse como um amigo sincero e confiável. Aos poucos, participaria de sua rotina de trabalho, até que ela me confiasse a gestão do Parque da Alegria. Ou seja, eu estaria de volta aos velhos tempos, quando aquele parque de diversões também era meu. Tudo isso aconteceria se Graciela desse a você uma chance de aproximação? Exato. Porém, eu saberia como me infiltrar direitinho. Sei vestir a pele de cordeiro, mesmo sendo um lobo faminto e perigoso. Parece que seus planos não deram certo. Mirella saiu da minha casa mais machucada que um galho de briga. Darcy foi assassinado e agora me pergunto se você não teria participação no crime. Ao final de tudo, você continua tão pobre quanto antes, com o diferencial de que caiu muitos pontos em meu conceito. Foi despejado de casa e sabe que jamais tornará a administrar aquele parque. Aliás, como você mesmo disse, trata-se de um local voltado para a diversão e não para o horror. Estevão cortou a ligação e Robson deu de ombros. Nunca confiara totalmente no padrasto, mas o que ele fizera era demais. Agora, só lhe restava reunir os pedaços que sobraram do seu relacionamento e tentar reconstruir algo, nem que virasse um mosaico. Nas aulas de Silvana eu vira muito falar sobre a ajuda dos amigos espirituais e era hora de recorrer a eles. Precisaria ter fé e confiar no astral, porque ele se via de mãos atadas. Robson continuou procurando por Graciela durante mais de uma semana, sem sucesso. Desistira de telefonar e enviar mensagens ao celular dela, porque sabia que não seria atendido nem respondido. Visitou hotéis próximos ao apartamento dela,
Mostrou fotografias nos estabelecimentos da região e até conversou com duas amigas de Graciela, por telefone, que Dora conseguiu descobrir. As moças disseram que haviam perdido contato com a fazendeira, desde que ela fora embora para o interior. Robson estava pensando se deveria pedir ajuda de Wanda quando recebeu uma ligação inesperada da própria delegada. A mulher estava uma fera ao telefone e esbravejou tanto durante os quase 3 minutos em que a ligação durou que os tímpanos de Robson quase se feriram. Ela explicou que só não entrara em contato antes porque queria ter certeza de que conseguiria processá-lo por maus tratos a Mirella. Saiba que estou sendo boazinha, porque eu tenho pleno poder para prendê-lo. Até hoje Mirella não se recuperou dos ferimentos deixados por aquela insana da sua namoradinha. Mirella lhe contou o verdadeiro motivo de ter apanhado. Não sei se é verdadeiro ou não. Ela falou que as duas tiveram uma discussão violenta por sua causa e que Graciela bateu nela sem que tivesse a chance de se defender. Sua filha não é uma menor incapaz, doutora Wanda. Ela e meu padrasto articularam um complô para me separarem de Graciela. Funcionou até agora, apenas porque eu a perdi de vista. Estou em São Paulo há uma semana e não sei onde ela se encontra. O quê? Esse desaparecimento está muito suspeito. Graciela nunca me convenceu no seu papel de mulher santa. Vou fazer as minhas pesquisas. E, independente do que eu conseguir, saiba que você e ela serão processados da mesma maneira. Quando a ligação terminou, Robson nunca se sentiu mais feliz. Até valeria a pena ser processado, desde que pudesse se reconciliar com a mulher que amava. Quando Everton fechou a última bagagem, colocando-a ao lado das outras, diante da porta de saída da casa, fitou Carlinhos e Márcio, achando este último bastante patético, segurando sua bengala retrátil. Soando sarcástico, Everton provocou: "Alegrem-se pela minha partida. O grande dia chegou." "Não precisa ser irônico", contestou Carlinhos. "Ninguém aqui está feliz por você ir embora." "Eu estou", respondeu Márcio sorrindo. "Assim que ele colocar os pés para fora daqui, vou sair à janela e gritar para todo mundo ouvir que sou o cego mais contente da cidade." A brincadeira descontraída de Márcio fez Carlinhos sorrir. A cada dia se surpreendia mais com a mudança quase milagrosa que o deixara tão confiante na vida. Seria eternamente grato a Silvana pela ajuda. O comentário do médico também serviu para encher Everton de ódio. Se pudesse, não iria embora sem dar umas pancadas em Márcio com sua bengalinha. Como não podia fazer isso, teve que adotar outro caminho, algo que ele planejara dizer há tempos, desde que fora convidado a retirar-se. "Saiba que estou bastante decepcionado com você, Carlinhos. Atualmente, em nada você lembra o moleque com quem convivi durante a infância." "As pessoas mudam ao longo do tempo", murmurou Carlinhos. "Sim, e algumas mudam para pior. Acho que foi o seu caso. Depois que se envolveu com esse cara, tornou-se bobo, maçante e meio arrogante. A ideia de adotar um filho beirava o ridículo. Onde foi parar aquele companheiro de aventuras?" "Everton, acho melhor você sair." De repente, Carlinhos começou a se preocupar com o rumo que aquela conversa estava tomando. Sabia que Everton era capaz de revelar o que não devia, somente para puni-lo. "Eu ajudo a levar suas malas para fora e pago um táxi daqui para o galpão da fazenda onde você vai morar." Mudei de ideia. Decidi retornar à minha cidade natal. Quero voltar a viver na casa dos meus pais. Pobrezinhos. Márcio sorriu e sentou-se no sofá. Serão obrigados a aturar essa experiência mal-sucedida que eles têm como filho. "Continue me ridicularizando, Dr. Márcio." A voz de Everton tornou-se rouca de ira. "Por mais que você tente me ofender, saiba que ao menos continuo enxergando tudo o que quero, assim como ainda enxergo o meu passado. Tenho uma excelente memória, Carlinhos. Nunca me esqueci de tudo o que aprontamos juntos." Carlinhos empalideceu. Trêmulo, precisou sentar-se também. Disposto a levar em frente sua última cartada, Everton prosseguiu: "Talvez você esteja certo quando diz que as pessoas mudam.
Você é prova disso. Alguns anos antes era um cara de mente aberta, porém, sempre muito sincero e verdadeiro, diferente de hoje em dia. O que está insinuando? Tornou Márcio nervoso. Carlinhos nunca mentiu. Tem certeza disso, Dr. Seguinha? Por acaso você sabia que eu nunca tive namorada nenhuma? Que sempre fui homossexual? Calha a boca, Everton, gritou Carlinhos, novamente de pé. Parecia estar à beira da histeria. Colocamos uma pedra em nosso passado. Uma pedrinha bem pequena, por sinal. Você está lembrado de quando levamos o filho do prefeito para aquela construção abandonada? Naquela noite, provamos que 3 nunca é demais. O que ele está dizendo é verdade. Márcio virou o rosto na direção de Carlinhos. Você me enganou quando trouxe para viver aqui? Carlinhos começou a chorar, sem encontrar palavras com as quais pudesse se defender. E quando fizemos uma brincadeirinha a 5, com aqueles 3 morenões que moravam no fim da avenida principal? Everton continuou implacável, sorrindo por dentro a constatar que estava atingindo seu objetivo. Como eles se chamavam mesmo? Não acredito que você e Everton já tiveram relações íntimas. Márcio também fraquejou e cedeu às lágrimas. Por que mentiu para mim, Carlinhos? Ele nunca ficou somente comigo, mas um conhece o corpo do outro em detalhes. Everton respondeu primeiro. Eu queria ajudá-lo, Márcio, dando-lhe uma oportunidade para morar aqui, já que ele se empregaria na fazenda em que trabalhei. Carlinhos tentou segurar as mãos de Márcio, mas ele as puxou bruscamente. E como sabia que você seria contra, eu vi-me na obrigação de mentir, pois desejava o melhor para ele. Nunca trabalhei em fazenda alguma, riu Everton, divertindo-se a cada instante com o clima que se instaurou naquela casa. Nunca estranharam eu passar quase todo o tempo aqui dentro? Sempre desconfiei disso e reclamei muitas vezes, indignou-se Márcio, enxugando as lágrimas que molhavam seu rosto. Se nunca arrumou serviço, de onde tirava o dinheiro para ajudar nas despesas da casa?